Boa Possível. notícia é que o Brasil também se posiciona nessa área, muito legal assim, e um trabalho muito bonito da Anvisa em coordenação com pesquisadores da área. A gente já tem todas as regulamentações aprovadas para produtos de terapia avançada, desde a parte de como precisa ser um laboratório, boas práticas de fabricação, condução de ensaio clínico, como esse produto, que ele precisa ter para ser registrado na Anvisa. Então, a gente tem todo o cenário pronto para uma empresa desenvolver a tecnologia e começar a comercializar. Salve, povo! Bem-vindos a mais um podcast do Ibra, o nosso Ibra Talks. Lembra aquilo que eu peço no começo sempre? É o peteleco no positivo, que é super importante pra gente, mas para você fazer isso, é melhor primeiro se inscrever, ativar o sininho, depois todas as notificações. E no final, você deve compartilhar com seus amigos, com seus vizinhos, parentes, porque vai ser muito legal o papo que a gente está aqui com o Rafael e com a Leandra Batista. Tudo bom? Tudo bem, pessoal? Bom dia. Prazer Olá, estar com bom vocês. dia. Bacana. Bom Eu, dia. eu vou só falar do nosso... eu tô com o Cláudio aqui do meu lado. Tudo bom, Cláudio? Claro, tudo bem. Joia. Eu vou falar só do nosso patrocinador e aí a gente vai começar a bater um papo. Lembrando que o nosso podcast não é uma entrevista, é um bate-papo. A gente conhece os nossos convidados na hora, no momento, né? Então, deixa eu falar da HTM. A HTM Eletrônica está no mercado há mais de 25 anos, desenvolvendo e fabricando equipamentos com alta tecnologia, design exclusivo e garantia de resultados. E hoje a HTM Eletrônica é líder em inovação, resultados e segurança. E assim como a HTM Eletrônica, a HTM VET tem como compromisso oferecer ao mercado os melhores e mais eficazes produtos, integrando conhecimento científico à praticidade. E são ótimos produtos mesmo. Nós temos usado aqui no Ibra, eu tenho usado na clínica que eu atendo e eu recomendo. Sucesso. É sucesso mesmo. Mas vamos lá, eu vou pedir para vocês, eu não sei quem quer começar, se é o Rafael ou a Leandra, eu vou pedir para vocês se apresentarem. Vamos de Leandra. Vamos de Leandra. Ela é a diretora científica da empresa. A gente Tá vai falar muito de bom, GECEL hoje, né? tudo bem. Bom, primeiro agradecer o convite. É um prazer estar aqui hoje com todo mundo. E me apresentando um pouco, eu sou biomédica de formação, fiz doutorado na UFRJ, na área de células-tronco e engenharia tecidual, e sou professora da casa também, da UFRJ, desde 2009. E 10 anos depois, né, a gente, um pouco antes, na verdade, 10 anos depois, a gente funda a GECEL em 2019. A gente começa a conversar um pouco por conta da área de aplicação que tem, né, a minha linha de pesquisa, e a gente resolve fundar a GECEL em 2019. Então, sou fundadora científica da GECEL. Bacana. E o Leandro, o Rafael? Bom, pessoal, meu nome é Rafael Batista. Como o sobrenome já entrega, sou irmão da Leandra. Eu sou engenheiro eletricista de formação, também na Federal do Rio de Janeiro, na FRJ. Empreendi na área de engenharia elétrica em 2011. Então, ali entre 2018 e 2019, quando eu começo a conversar com a Leandra a respeito de abrir um negócio, eu tinha uma experiência prévia, né, com a minha empresa, que existe até hoje, é uma empresa referência na área de energia, e a gente topa junto a esse desafio de montar uma empresa, né, uma startup disruptiva na área de cultivo celular 3D, e desde então, já são aí 6 anos de jornada, vamos para o sétimo aí, né, no ano que vem. Muita coisa boa aconteceu, a GCL crescendo. Para mim, como empreendedor, foi ótimo. Eu sempre digo que as pessoas devem buscar, quando o primeiro negócio está sólido, investir em novos negócios é sempre legal, não só pensando em dinheiro, mas abrir a mente, conhecer outros segmentos. E pode parecer que não, mas muita coisa que eu aprendo na biomedicina, na área de cultivo celular, eu aplico na empresa de energia, por exemplo. Porque empreendedorismo
80% ali é um bloco muito similar, né? Você tem risco, tomada de decisão, estratégia, etc. Então, você vendo outros jogos, outros negócios, você consegue aplicar para aquele seu que talvez precisava até daquela ajuda, daquele insight que você pegou numa outra empresa. Então, eu sou um cara que apoia você investir e diversificar negócios, porque não só questão de renda, rentabilidade, todo mundo gosta de ganhar dinheiro, claro, mas conhecimento que você ganha e acho que a flexibilidade, mudança de estratégia é muito positivo. Então, em resumo, é isso aí. Ah, bacana. Quando você fala que é disruptivo, você poder dar uma geral para nós, o que a empresa, onde ela atua e o que ela faz? Legal, vamos começar na parte técnica, né, mais profunda, então, com a Leandra, ela pode dar esse overview aí da empresa como um todo, né, as dores que a gente cura no mercado, do nosso processo de patente, e aí eu posso complementar, né, na parte empresarial e Bacana, estratégia. bacana. Leandra? Legal. Então, a gente na empresa Gecel é Gecel 3D, né? Então o nome já entrega. Nosso foco é a fabricação de tecidos artificiais, tecidos e órgãos artificiais. E a gente tem diversos modelos, né? Então a gente chama, a partir do momento que a gente consegue construir esses tecidos e órgãos, a gente chama de modelos. Modelos esses que servem agora para testes, né? Então, testes de medicamentos, e não só medicamentos, na verdade, suplementos, qualquer molécula, né? Uma molécula promissora e etc. Então, a gente consegue testar biomateriais também, e são plataformas de testes. E o legal também dessa tecnologia, o interessante, é que essa plataforma de testes, ela é a base também para a construção de tecidos e órgãos, e agora a gente pensa no transplante médico. Então, a gente tem uma interface ali também, numa área da medicina, né, que cresce cada vez mais, que é a medicina regenerativa. Então Assim, o vocês, overview seria isso. então vocês Tá? praticamente eliminam o uso de animais nos testes, é isso que eu entendi? Isso é a ideia, sim. Aham. Aqui no Brasil a gente está bem avançado, tá? Então foi assinado esse ano a lei de proibição de uso de animais para a área de cosméticos e produtos de higiene pessoal. Isso foi uma construção, né, redes científicas, empresas e etc. atuando nesse modelo de pele, né? Então, a gente tem esse modelo de pele já substituindo os animais na Europa já há algum tempinho, agora mais recente no Brasil e em alguns outros países. Não é uma coisa de todo o mundo, por isso que eu falo que o Brasil, ele é pioneiro, sim, nas Américas, né? Nesse sentido. E aí, vendo esse movimento, eu acompanhei um pouco esse movimento, né, por conta das minhas colaborações científicas, e aí assistindo um pouco esse movimento, por que não entregar agora outros tecidos para que a gente possa fazer, não igual, porque nunca vai ser igual, né? Mas similar para outras áreas. Então, as outras áreas de atuação, né? Quando a gente pensa no nosso modelo de fígado, nosso modelo de gordura, não necessariamente a gente vai eliminar o uso de animais, mas a gente vai reduzir bastante esse uso e não só reduzir, mas entregar assertividade, né? Então, a ciência hoje já mostra, a indústria farmacêutica também, mundial, já testa e já mostra isso, que os resultados que a gente obtém a partir desses modelos são muito mais fidedignos à fisiologia humana do que os modelos animais, né? Porque a gente parte de células humanas. Isso é bem É interessante. bem interessante, mas, por exemplo, você falou dos cosméticos, eu até escrevi sobre isso, né, da lei. E o principal que se faz de teste em cosméticos é com olho, por exemplo, para se atingir o olho Sim. da pessoa tal. Vocês conseguem substituir um olho? Já chegaram nisso? Ainda vão chegar? Como que você para Tá. fazer o teste? Tá, isso é legal a sua pergunta, isso dá um gancho para um esclarecimento interessante, né?
Eu me lembro que. Vai parecer que eu não estou respondendo, mas eu vou responder. Eu me lembro que o primeiro modelo da GCL, a GCL foi fundada em 2019, 2020 veio a pandemia, e aí o primeiro modelo da GCL foi o pulmão para modelo de infecção do SARS-CoV, tá? E aí a TV Brasil foi lá filmar a gente tinha financiamento da FINEP, e eles foram lá filmar a gente, e eu me lembro claramente da repórter super decepcionada, porque ela achou que ela ia ver um mini pulmão, tipo um pulmãozinho assim, né, um mini órgãozinho ali na placa de Petri de laboratório. Então, quando a gente fala de modelos, você não vai ver, por exemplo, você não vai ter um olho, tá? Não vai ser um mini olho, um olho, mas o que você tem é parte daquele olho, então os tecidos, né? No caso do modelo do ocular, o tecido, a córnea, né? O epitélio da córnea. Então, o que você tem é o epitélio da córnea, que é aquela primeira barreira quando você passa um shampoo, né? Então, você está usando um shampoo ali no seu banho, a primeira barreira que dá aquela irritação, né? É o epitélio da córnea. Então, o que a gente reproduz, por exemplo, são células epiteliais ali em 3 dimensões, entende? E Então, não vai ser todo o órgão. Por isso que são modelos. Ainda não são tecnologias totalmente prontas para substituir o transplante de órgãos. Né? Deixa eu entender uma coisa. Essas células, você está falando das células, por exemplo, elas são sintéticas ou elas são vivas? São vivas, totalmente vivas. Interessante, né? Esse que é o legal e esse que é o grande desafio, né? Trabalhar com essas células, a gente tem que ter a GCEL, né? A gente montou nosso laboratório esse ano, então é um laboratório todo montado para nível de segurança biológico 2, então a gente manipula células vivas ali, a gente tem que manter elas vivas, a gente precisa manter, inclusive, elas que a gente chama, né? Livre de contaminação. Contaminação é essa agora microbiológica, então não posso ter ali crescendo junto com as minhas células bactérias, fungos, tá? Então a gente tem que trabalhar num ambiente de esterilidade para manter isso livre desses contaminantes. E é tudo vivo, tudo acontece, todo teste, ele vai acontecendo, toda a fabricação. Essas células, elas precisam estar vivas. E quando você coloca essas células em ambientes tridimensionais, o mais legal é que elas começam a recapitular a formação do tecido da onde ela foi originada, entende? Então ela começa ali a interagir com outras células, né? A gente coloca ali milhões de células. Então ela começa a interagir com outras células, ela começa a sintetizar proteínas relacionadas àquele tecido. E aí por isso que no final a gente tem um modelo que é bem fidedigno à fisiologia. Mas, de novo, é um modelo, né? E não pode nem ter contaminação de célula para célula. Você tem que ter um laboratório de pulmão, um laboratório de epiderme. É assim que funciona? Não, assim funciona quando a gente está pensando em produto terapêutico, né? Quando a gente está pensando na medicina regenerativa, o que a Anvisa chama de produto de terapia avançada. Isso sim. Mas para testes não. Tá. Então, mas a gente tem um cuidado, é claro, que quando eu estou manipulando um modelo, eu não estou manipulando 2 células juntas, 2 modelos ao mesmo tempo. A gente manipula em separado, com certeza. E tudo isso vem de célula-tronco? Nem todos os modelos, tá? Depende do modelo. Alguns sim, vem de célula-tronco, mesenquimais. Pode vir também de células-tronco induzidas à pluripotência. Aí são modelos mais complexos, mais caros, são células reprogramadas geneticamente. E podem vir também de células primárias humanas, já que a gente chama já diferenciadas, né? Por exemplo, o nosso modelo de fígado, ele não vem de célula-tronco, ele já vem dos hepatócitos. Certo. Que é a célula, então, do fígado. Existe um tipo de intercâmbio entre outras empresas como a sua? Intercâmbio em que sentido? De conhecimento? De cessão dessas células, desse material? Ah, não. Então, o legal também hoje, lá no passado isso não era comum. Quando eu comecei na iniciação científica, depois no doutorado,
Isso não era comum, cada laboratório isolava a sua célula, né? E a partir de doação de doadores. Mas hoje o interessante também é que a gente já tem essas células distribuídas comercialmente. Então você consegue adquirir essas células e é assim que a gente tem trabalhado na GCL, por exemplo. Assim, você tem que ter um portfólio grande de oriental, pessoas de raça branca, de raça negra, é assim? É assim que funciona? Não, ainda não tem essa preocupação. Essa preocupação ela é super válida. Inclusive, eu acompanhei um pouco quando estavam implementando o modelo de pele aqui no Brasil, porque a principal empresa, né, que circula esse modelo de pele é uma empresa francesa, e aí estavam vindo células fibroblastos de pele, queratinócitos de doadores de lá, e aí se discutia isso, né, a diversidade brasileira e etc. Claro que é totalmente diferente. Então isso é uma vontade, mas hoje a gente não tem. O que a gente tem são células, culturas de células estabelecidas que a gente acaba utilizando ali e ainda não se preocupa com essa questão. E aí eu vou explicar por quê. Na verdade, vamos voltar para os cosméticos, né? A principal preocupação, o que é regulado de fato, é a segurança. Então, por exemplo, lá o exemplo que a gente começou do olho, da irritação do olho, né, que era feito em coelho. Eu tô lá passando o meu shampoo, eu não quero que aquele shampoo irrite, né, o meu olho ou uma maquiagem, enfim. E para isso, para essa questão da segurança, então, o que é essa irritação? No final eu vou fazer o teste e eu vou ver se as minhas células morreram ou não. Então, para morte celular, ok, não faz tanta diferença assim. Mas se eu penso agora na segurança, né, na questão da segurança, na questão da eficácia, aí é outra história. Aí a eficácia, sim, Entendi. a diversidade faz diferença. Entendi. Até porque, vamos voltar agora para o medicamento. Eu não respondo da mesma maneira a um medicamento que você responde, né? Certo. Então, e aí a gente já entra numa outra área, que é a área de medicina personalizada. Essa área, ela está em construção, ela é incipiente. Na Europa, tem umas iniciativas de construção de bancos, tá? De alguns perfis, por exemplo, de alguns pacientes que doaram células tumorais. Então, eles estão montando bancos nesse sentido, para ir já para um lado mais de medicina personalizada, mas isso ainda é muita pesquisa, tá? Eu estou tentando fazer uma imagem na minha cabeça do que é o teu modelo, do que é o modelo que você entrega pro pessoal. Você entrega o quê? Por exemplo, eu quero fazer teste em pele. Você vai entregar algo parecido com um pedaço de pele ou uma placa de Petri com as células da pele? Não, mas eu entendi que quem faz o teste é você, não é? Você que faz o teste. A tua empresa manda o antibiótico para ela, não é assim? Mas isso, exatamente. E ela faz o teste. Entendi. E você tem aí o quê? Por exemplo, você tem um modelo de pele mesmo ou você tem as células, somente as células? Como que é? Eu estou tentando imaginar o que é. Não, então, é uma pele. Não, você não vai ver vamos pensar. Você não vai ver, porque essa pele não tem folículo piloso, por exemplo, tá? Todas as camadas, derme, epiderme, não é isso, né? Não, ela tem todas as camadas. Ela tem todas as camadas de epiderme. Ela tem queratina, tá? Mas ela não tem, o que é regulamentado para os testes, não tem a parte de derme, tá? Não tem o fibroblasto. Então, ela tem só as camadas de epitélio, a queratina, e quando você observa sem o microscópio, você observa olho nu, o que você vai ver você consegue manipular isso, né, com uma pinça, por exemplo, você vai ver um grande agregado celular ali, né, uma grande densidade de célula. Mas você não vai ver como se eu tivesse cortado uma biópsia da minha pele e colocado em cultivo. Isso não. Entendi. Você não enxerga assim. E você falou... Mas se você faz a histologia, né? Vocês estão habituados com esse termo? Sim, nós somos veterinários. Ótimo. Então, se você faz a histologia,
você vai ver, histologicamente, é igual à nossa pele, tá? Mas você falou que não tem fibroblasto, então não tem colágeno também. Não, os Tá. modelos que circulam, os testes que são validados aqui no Brasil, não. Mas já tem laboratórios de pesquisa, empresas que têm já o modelo que a gente chama de full thickness, que é o modelo completo. A gente já tem tecnologia para fazer, tem como reconstruir epiderme, derme com os fibroblastos e até mesmo a hipoderme, a parte de gordura também. Subcutâneo, músculo. Isso, Dá para subcutâneo. fazer. Músculo não. Não. Músculo ainda não fizeram, não. Mas hipoderme sim, o tecido adiposo subcutâneo, por conta, né, até mesmo do crosstalk, a influência que a gordura tem ali na própria regeneração da derme, sim. Interessante, Então, né? no passo a passo, uma empresa vai fazer o lançamento, está estudando um creme, estudando... o primeiro passo é encaminhar para você. O Isso. primeiro teste é feito aí. E num segundo Isso. momento, vai ser usado em animais? Ou não usa Não. mais? Não usa mais? Não pode. Não, É proibido. da tua... Não mais. Não mais? Não mais. Não. Rafael. O que acontece é que a indústria manda primeiro primeiro é um estudo, se for uma coisa em desenvolvimento ainda, é um estudo primeiro de eficácia, né? Então a gente pode elucidar mecanismos celulares, moleculares de atuação daquela molécula. Então tem sempre primeiro uma fase de eficácia, que é uma fase mais investigativa. Tá. E aí, ok, cheguei naquela molécula que tem o efeito que eu desejo. Aí eu começo a ter os testes de segurança. E teoricamente, passando por isso, já é colocado comercialmente? Isso, aí você monta um dossiê, né, que é submetido à Anvisa e, sim, a Anvisa faz a análise. E a Anvisa, ela Exatamente. aceita esse tipo de análise, né, que vocês fazem. Ela aceita... Para a área de cosméticos, sim, Sim. né? Ela é obrigada, porque não tem mais os modelos animais. Essa aceitação é muito suportada, foi suportada, né, para esses tipos de testes pelo CONSEA, né, que é o Conselho de Experimentação Animal. Então, que advoga desde sempre os 3 R's, né? Já que vocês são veterinários, né, Sim. eu posso falar, vocês devem conhecer os 3 R's, os princípios, né, de redução, né, refinamento e substituição. Então, o cenário já está todo montado para a área de cosméticos. O nosso desafio agora é montar esse mesmo cenário, ou, que eu falei, acho que não vai ser exatamente o mesmo, mas pegar a experiência, né, que se teve com a área de cosméticos e montar esse cenário para a área de medicamentos. Hoje, para medicamentos, o que a gente é procurado pela indústria é muito para essa fase de eficácia, essa fase investigativa. Então, a gente fica ali atuando no P&D interno da indústria, né? Até para a indústria ter um melhor direcionamento no que ela vai investir, né? No que de fato é promissor. Mas, ainda, aqui no Brasil, é necessário seguir depois os ritos de testes em animais. Nos Estados Unidos, o FDA publicou um ato de modernização em 2021, onde desde então eles recebem dossiês só com testes in vitro, só com testes de laboratório. E aí é claro que eles analisam caso a caso e já tivemos casos de aprovação para ensaio clínico sem a necessidade do uso de animais. Mas mesmo assim, existem alguns grupos de estudo. Eu lembro na época da Covid, quando estavam fazendo as vacinas, eles pegavam ali, por exemplo, umas 100 pessoas, faziam um teste, né? Essas pessoas autorizavam, logicamente, né? Para depois colocar no mercado. Não é mais ou menos assim? Não, tem a fase clínica. Não, a fase clínica a gente não eliminou. Tá. Não. O que a gente está eliminando ali é a fase pré-clínica, né, do modelo animal. Tá. E isso reduz muito o pipeline, né, do desenvolvimento. Então, já tem um case para anticorpo monoclonal, para câncer de cólon retal, que isso eliminou 5 anos de pesquisa.
Então, pensa, isso é muito, né? Isso é uma redução de Fantástico. custo muito significativa. Claro que a gente sempre fala do custo, que é interessante, mas eu, como cientista, eu estou sempre advogando a favor da assertividade, né? Então, no final, a gente tem modelos ali que são muito mais precisos, que são muito mais relacionados com a gente, né? E porque o modelo animal, e aí já tem outros estudos, tem um paper bem interessante da Nature, que fizeram uma coletânea de efeitos adversos e compararam a mesma molécula, o mesmo medicamento, e os efeitos adversos que a gente encontra em animais e humanos, e eles não batem. São efeitos adversos distintos, quando é o mesmo, não é da mesma maneira que se apresenta, enfim. Tem muita diferença. Mas deixa eu perguntar uma coisa de modelo de negócio de vocês, como é que vocês fizeram? Porque, pelo que eu entendi, a empresa foi fundada em 2019. A lei que não pode mais utilizar animal em teste cosmético é de 3 meses atrás, mais ou menos, 2, 3 meses, não tem muito Sim. tempo. Como é que vocês convenciam as empresas a usar o modelo de vocês e não os animais? Até ter A a Nessa lei. lei época não fazia ainda, né? Nessa época a gente é, estava como uma startup. Não tinha ainda a venda desse serviço. Ah, Estamos começou. modelando, Então não, mas modelando então ainda. começou agora a venda. sim, sim. Aham. Mas já era a lei é de 2025, mas eu não me lembro exatamente o ano. Mas já tinha o projeto de lei já estava tramitando e a indústria cosmética ela já estava avisada que ia culminar nessa proibição total. Então você já tinha uma adoção por várias indústrias. As grandes, claro, os principais players no Brasil já estavam adotando, já tinham algumas até tinham seu próprio modelo, tá, desenvolvido in-house, ok? Não sei se você vai lembrar, mas você já comprava dessas indústrias e aí na embalagem já vinha um coelhinho, um riscadinho assim, livre de crueldade, porque elas já não utilizavam, mesmo ainda não tendo a lei, tá? Então foi toda, como eu falei, isso é todo um trabalho de conscientização. E aí, como toda nova tecnologia, você tem sempre o que a gente chama de early adopters, né? Então a gente já se tinha esses early adopters utilizando isso, sim. Mas como modelo de negócios, especificamente para a GCL, a gente está começando a atuar nessa área de testes, na área de cosméticos agora, tá? Então Tá. a gente Até por está. causa do laboratório, né? O laboratório Isso, nosso ficou pronto recentemente. A gente precisava de um isso. laboratório próprio. Então, de 2019 até a pandemia também, como a Leandra comentou, pegando um gancho para poder ser breve, a gente teve o projeto da FINEP do pulmão, porque faz total sentido, né? Pandemia com pulmão, teve Verdade. esse apoio aí da FINEP para desenvolver esse tecido. Logo em seguida, a Leandra, a gente também conseguiu um fomento, né? Tudo público, né? No primeiro momento. Para o fígado, porque o fígado é um órgão muito estratégico, né? Tudo passa por ele ali. Leandra me corrija se eu falar alguma besteira, mas quando eu estou apresentando para investidor, eu já uso o termo mais genérico, né? A Leandra é doutora no assunto, mais técnico. Então a gente também desenvolveu o fígado e sempre atentou o mercado. Quando eu falei também de disruptivo, a Leandra já explicou super bem o que é disruptivo, acho que ficou claro, mas também era muito disruptivo como negócio. Você ia sentar com o investidor, até o termo Deep Tech não existia. Sim, você tem mais aceitação no Brasil quando você fala de uma fintech, quando você fala de outro tipo de negócio. Quando você vai discutir isso, era difícil, até por questão de entendimento, e também porque o retorno seria muito à frente e com aquela dúvida sobre a aprovação de lei ou não, né? A gente sabia que já iria para isso, ainda mais que o Brasil é muito cosmético, o Brasil tem uma força enorme aí mundial, a gente é um dos que mais consome esse tipo de produto, então a gente sabia que ia acontecer. Como é que a gente se capitalizava e se mantinha de pé? Fomentos e pesquisa e indústria privada, já fazendo estudo. Tem indústria que já estava à frente, tentando, já pensando à frente, usando a gente para fazer P&D, a gente cobrava por isso,
utilizava ali, né, o know-how da Leandra para começar os estudos em relação a isso. Sempre com o olhar de montar um laboratório. Para você ter uma ideia, a gente teve que capitalizar a empresa com estudos no privado para montar o nosso laboratório, com consultorias, com treinamento. A gestão da treinamento super reconhecido. Acabou de entregar um treinamento semana passada, né? Teve uma turma, foi a última turma desse ano. Então a gente capitalizou dessa maneira e montamos o laboratório, que custa uma bela grana. A gente não conseguiu investidor para isso, teve que fazer com recurso próprio. Aí, assim, acredito muito em Deus, né? Acho que assim, calhou, laboratório pronto, lei aprovada, aí a empresa deu esse salto, porque combinou, né, com a gente também olhar para a pele. Até então a gente sabia que existia, o modelo já existia, já tem uma empresa, como a Leandra falou, da França, que produz, que é referência no mercado, e a gente tinha outros olhares, os organóides, os órgãos, enfim. Agora, combinou com a lei, laboratório pronto, a gente começou a acelerar e estamos indo muito bem, já tem bastante demanda, e assim a gente vai crescer. E de olho para um próximo passo, que é a aprovação da área de medicamentos. Eu acho que isso aí seria a grande explosão aí falando de crescimento da empresa, de faturamento, de valor de mercado, etc. E a gente acredita que está chegando. Porque se fizeram a lei para cosmético, vamos fazer para medicamento. É certo, é questão de tempo, pode ser rápido, pode demorar um pouco mais, mas é questão de tempo. Vamos fazer. Mas Exato. fora do Brasil, ainda usa animal? Acho que sim, né? Sim, usa, mas existe uma pressão. Então, a Europa sempre na vanguarda, né, por conta de questões de sustentabilidade. Então, na Europa, isso já é muito cultural, vamos pensar assim, né? Então, ela já está trabalhando diversas iniciativas ali, a EMA, né, a agência da Europa. E nos Estados Unidos foi uma surpresa, porque até então ele não estava se posicionando, mas como eu falei, ele se posiciona em 2021 com o ato de modernização, e esse ano o National Institutes of Health, o NIH, que é o equivalente ao nosso CNPq aqui, né? Então é o principal fomento deles lá, eles em conjunto com a FDA, liberaram uma nota oficial dizendo que não vão liberar mais fomento de pesquisa para pesquisas que usem exclusivamente animais. Então, tem lá né, a gente começa a ver esse movimento vindo inclusive de cima, né? O que é mais expressivo, com certeza. Então, existe essa movimentação. E aqui no Brasil, o que a gente conversa tanto com a indústria quanto as instituições de pesquisa, existe uma vontade, as pessoas não querem mais usar animais. A gente sabe, né, o cientista sabe que o animal não vai responder o que ele precisa, né? E com toda a evolução da engenharia tecidual, é muito melhor, evolução tecnológica, é muito melhor a gente usar esses modelos. Então, a gente já entende isso, mas a GECEL até está começando a assumir um pouco esse papel também de ser um agente articulador desse movimento, tá? A gente precisa começar a se movimentar, né? Para a história dos cosméticos foi um movimento que não começou de cima, começou também a articulação de atores ali, né, que atuavam, tanto a indústria quanto a parte científica se uniu para que hoje, esse ano, a gente tivesse a lei aprovada. Então, acho que a gente tem que começar a se articular para as outras áreas também. Então, Eu acho que posso pegar um gancho aqui também, que a gente falou de sustentabilidade, ficou muito claro, que é muito importante, mas tem outros pilares, né? Como a Leandro falou, o resultado é fidedigno, porque nós usamos células humanas, não dos animais. Você tem a questão de custo, você manter ali um laboratório com animais, etc. Então, a gente consegue unir esses pilares aí, que eu diria até que são os principais, né? Sustentabilidade, custo e eficácia. Por isso, quando a gente idealizou a GCL, e quando você idealiza, você sabe exatamente onde você vai estar em 5 anos, né?
ainda mais com o mundo com tanta mudança. O empresário que fala, eu me vejo aqui em tantos anos, é legal, mas ele tem que estar disposto a adaptar isso ao longo do caminho e também aceitar se ele não vai parar exatamente ali. Ele pode parar um pouquinho do lado, um pouquinho para trás, um pouquinho para Quem frente. sabe bem para É muito frente. difícil prever. Então, a gente, quando ao longo do processo caiu a ficha, que a gente atendia os 3 pilares, eu, como a área empresarial, falei, golaço, pronto, não tem conversa, botar a gestão para frente. Né? Porque, como eu te disse, um laboratório custa 1 milhão, né? Assim, no número exato, ao longo dos anos, são com milhões, né? Tudo que a gente já investiu. Então, a gente tinha que ter certeza. E aí, quando a gente entendeu esses 3 pilares aí, poucas empresas, né, no mundo, ou eu diria que as que dão muito certo atendem esses pilares. Certo. E você chegou a falar para a gente que você pretende entrar na área de transplante, né? Você explica isso para a gente, o que você quer fazer, o que você está pretendendo? Esse é o sonho grande, né? Esse é o sonho grande. Eu ia falar isso, esse é meu sonho, né? Como formação, como eu comecei a trabalhar com célula-tronco já na graduação, como iniciação científica do laboratório, e me encantei com a célula-tronco, né? Uma célula, imagina, eu posso manipular no laboratório, ela diferencia. Aquilo para mim era fantástico. E no início lá, né, da descoberta das células-tronco adultas, início de 2000, que calhou com a minha iniciação científica, a engenharia tecidual também começou na década de 90, então também é uma ciência nova. E aí o sonho, né, uma grande motivação dessas áreas sempre foi o transplante médico, né? Nunca foi esses modelos. O modelo foi ali uma aplicação colateral, vamos pensar assim. Então o sonho sempre foi essa questão dos transplantes. Para o transplante, aí a gente tem a terapia celular, né, que já é uma terapia efetiva para diversos casos clínicos, e a gente está caminhando para reconstruir esses tecidos e órgãos no laboratório, visando aquele goal máximo, né, objetivo máximo, que seria, eu não preciso mais ter uma fila de transplantes, porque eu posso produzir isso em laboratório. É claro que isso é uma meta bem ambiciosa, bem a longo prazo, mas que eu continuo perseguindo como pesquisadora, professora, porque é daí, né, acho que quando você coloca uma meta ambiciosa, é daí que você consegue gerar o que a gente chama de subtecnologias, né? E aí você consegue ir aplicando. Se você já tem uma meta muito modesta, acho que você não consegue ir tão longe. Então, esse é o objetivo. Focar que vai ter transplante, vai imprimir um órgão para colocar no ser humano, vai entregar aí 100 tecnologias, né? Chutando assim, milhares de tecnologias que vão transformar o mundo, né? Exatamente. Mas vocês E acham a boa possível? notícia é que o Brasil também se posiciona nessa área, muito legal, assim, e um trabalho muito bonito da Anvisa em coordenação com pesquisadores da área. A gente já tem todas as regulamentações aprovadas para produtos de terapia avançada, desde a parte de como precisa ser um laboratório, boas práticas de fabricação, condução de ensaio clínico, como esse produto, o que ele precisa ter para ser registrado na Anvisa. Então, a gente tem todo o cenário pronto para uma empresa desenvolver a tecnologia e começar a comercializar. E você acha que algum dia vai ser possível, por exemplo, uma pessoa é cardíaca, precisa de um transplante de coração, retira uma célula dessa pessoa, faz um coração original dessa pessoa, sem problema com rejeição, e faz o transplante? Você acha que isso algum dia vai ser possível, com o teu conhecimento? O coração é icônico, né? Todo mundo sempre fala do coração. É coração e fígado, né? Que se fala bastante. Rim também, rim. O pessoal brinca. Na engenharia tecidual, o pessoal brinca. E aí eu falo de pesquisadores lá de fora também, né? Que quem conseguir fazer um rim, construir um rim, vai ser prêmio Nobel. Porque é muito desafiador, né? São órgãos mais complexos quando você compara com a pele, por exemplo, cartilagem.
né? Osso. Osso é complexo também, mas claro que a gente tem tecidos mais simples e tecidos mais complexos, tecidos e órgãos mais complexos. Mas o que a gente tem que ter em mente é que vão ser sempre tecidos e órgãos artificiais. Então, por mais que eles reproduzam a função, né, por mais que eles lembrem, né, tenham a mesma composição celular, molecular do órgão original, eles sempre serão artificiais. Então, na minha visão, a gente não vai ter necessariamente um coração como a gente conhece. E talvez a gente não tenha o coração como um todo, mas a gente vai ter pelo menos uma parte funcional ali que eu vou conseguir repor, como se fosse uma peça, né? Vamos pensar em carro, peças. Então eu vou conseguir ir repondo algumas peças ali daqueles órgãos. É isso que a gente está perseguindo nesse momento, cientificamente falando, Por tá? exemplo, uma válvula E cardíaca. isso, Aham, mais simples, bem mais sim. simples. Isso já está até um pouco avançado, sim, com certeza. E não vai ter problema de rejeição, porque, sim, você pode tirar as células do próprio paciente. A própria célula reprogramada, né? Eu posso tirar uma célula adulta minha, um fibroblasto de pele, uma célula sanguínea, e eu posso reprogramar ela para ela em laboratório se tornar uma célula tronco, e daí eu faço então todos os outros protocolos. Claro que é custoso em termos de tempo e ainda é bem caro em termos, né, de investimento, mas é o caminho. É o Uma caminho, a gente coisa está uma aprimorando coisa, cada vez mais. uma coisa que veio à cabeça aqui de diversas reuniões que a gente teve. Eu vou dar dois exemplos para quem está ouvindo aqui, a gente. Vocês são veterinários, né, da biomédica, mas assim, ó, quem está ouvindo a gente não é da área biológica. Duas coisas que mexeram muito comigo, assim. A gente estava numa reunião, não estou dizendo que isso está acontecendo ou vai acontecer, mas se já tem a discussão, pode rolar. Por exemplo, tratamento de câncer, né? Você tem lá que assola aí muita gente, muitas famílias. Eu mesmo perdi um amigo com câncer tem poucas semanas, tinha minha idade. Muitas vezes o tratamento do câncer, né, é muito agressivo e a pessoa acaba falecendo pelo tratamento, a quimioterapia, etc. Aí você pode muito bem, a pessoa tem eu vou pegar o fígado porque eu estou mais habituado a falar dele, a pessoa tem um câncer de fígado. Às vezes você tirar a célula dele, produzir em laboratório, né, o tecido, você entender como é que é aquele fígado dele, vai ajudar você a estudar a dose ideal para combater aquilo ali. Já conversamos sobre isso, né? Não estamos nessa pesquisa, tá? Mas já houve conversa, procurar a gestão para conversar. Então, tá vendo uma ramificação aí de um dia pensar em transplantar órgão? Pode ser uma forma, né, que eu vejo bem legal, de você estudar o quão como medicar aquela pessoa, né? Não só na quimioterapia, como em outras coisas. Como medicar aquela pessoa para que ela não seja afetada, né? Não tenha efeito colateral. Um outro exemplo também que é muito legal, a gente foi num evento, num congresso, né, na Suíça, a gente fez parte da delegação brasileira, foi bem legal isso, a gente foi convidado. A GCM é muito reconhecida já mundialmente, a gente recebeu um prêmio das 10 principais empresas, né, da América Latina, na área de biotecnologia, então várias coisas bem legais acontecendo. Nesse evento da Suíça, que a gente estava, lá na Basileia, né, a gente estava conversando com gente, com investidores de todo tipo, e o pessoal falou assim, eu represento a empresa tal, ou eu quero encontrar alguém que está estudando cérebro, impressão de tecido para cérebro. Eu olhei para Leandro e falei assim, cara, isso vai acontecer, já. Então, um transplante aí de um órgão mais simples, né? Como já está tendo aí a pele super avançada, é um órgão, mas sim, o pessoal está estudando cérebro, porque cérebro, para mim, como leigo, é o mais complexo de todos. Isso vai acontecer para os outros. Então, acho que vai ser uma escadinha, vai começar pelos mais simples, menos complexos, simples nenhum é, para chegar. Mas as ramificações de tratamento, dose, isso para mim já me motiva muito, sabe? Se você falou do cérebro, eu estava pensando nisso, né? Porque se consegue reproduzir neurônios, aí você já teve algumas pesquisas assim. Eu li alguma coisa muito por cima de você, em pessoas com Alzheimer, você reimplantar com célula-tronco, neurônios, tal.
vocês pensam em ir para essa área? Aonde você quer estar daqui a 5 anos? Você pensa em ir para essa área? Isso aí eu posso responder. Eu acho que daqui a 5 anos a gente tem que ser referência nacional em testes, né, dos tecidos. Uhum. Se nos próximos 5 anos proibirem, né, na área de medicamento, como a gente conversou, seria ainda melhor. Mas na parte de pele a gente está bem focado em ser referência nacional para esse teste e, obviamente, vai acontecer testes para órgãos também. Não é porque não é proibido que não acontece. Já acontecia na pele antes de ser proibido. Tem muita empresa que pensa à frente e a gente, é como eu falo, a gente é um filtro, né? A gente já pode dizer o que está dando errado de cara de uma forma mais barata. E aí a empresa vai lá e arruma ali a receita dela para continuar o produto ou não, ou eliminar. Então vai ter teste para órgão, já rola e vai aumentar até o dia que vira lei, e aí sim, a bomba explode, né? Mas daqui a 5 anos, teste. Eu acho que imprimir o órgão para transplantar, a gente tem muito pé no chão. Primeiro que a gente está no Brasil, como eu te disse, a gente nunca conseguiu um investimento. Agora que tem empresa nos procurando com força para investir, até, graças a Deus, a gente está podendo até escolher reuniões, mas quando a gente não era nem recebido, sabe? E eu não falo isso com mágoa, não. Eu falo isso muito legal. Eu falo, a gente está no momento certo, montando uma empresa que daqui a 5 anos a gente está conseguindo ter essa visão. As pessoas ainda não. Então, ali, meio que no mito da caverna ali de Platão, a gente já estava olhando lá de fora, tentando chamar a galera de dentro e ninguém acreditava. Isso é muito bom. A gente podia sair e se borrachar também, mas a gente sabia que não, que a gente já tinha visto ali o horizonte. Então, agora que está acontecendo, a gente está muito pé no chão foi muito duro montar o laboratório, capital próprio. Agora a gente está em fazer caixa. Agora é ganhar dinheiro, né? Fazer caixa. Usar esse termo, o brasileiro também tem um pouco de receio disso, né? De tipo, a gente fala muito de propósito, tem que existir, mas vamos falar de dinheiro também. A gente tem que ganhar dinheiro, porque quando você tem um caixa forte que faz dinheiro, a primeira coisa que você pode na sua vida é dizer não para muita coisa. E aí sim, a gente com grana, a gente pode focar em escolher o melhor investidor, focar a melhor estratégia, focar em uma série de coisas. Então daqui a alguns anos, sim, o sonho da Leandra também é o meu. Ela que vai me dizer se é possível ou não, porque eu não entendo da parte técnica. Mas nos primeiros anos agora, respondendo a sua pergunta, é ser referência na área de teste. Continuar com algumas pesquisas, até porque procuram a gente, né, privado ou público, tem fomentos, a gente vai pesquisar e aí a gente pode gravar um podcast daqui a uns anos para ver essa questão de transplante, onde a gente vai chegar, se tem também do órgão. Mas nesse primeiro momento é teste, é onde a Gisele quer ficar a estaca ali ser reconhecido. Então, você é gestor e ela é da parte técnica, né? Essa empresa ela vai prestar serviço para grandes laboratórios ou você entende que daqui a um tempo os grandes laboratórios vão ter a própria GCL? Por exemplo, uma Johnson vai ter o próprio banco ou você se vê prestando serviço para uma empresa multinacional de medicamento? É bom a Leandra passar a visão delas. Como eu estava com a palavra, vou concluir te respondendo. Eu acho, como empreendedor, que a gente vai ser a GCL prestando serviço a vários laboratórios, mas dependendo daqui a algum momento, muito provável, se a oferta for muito boa, vão vir ofertas de um laboratório internalizar uma gestão, sem dúvida nenhuma, né? Desses referências aí mundiais. Claro que alguns podem tentar montar internamente, e com dinheiro se faz muita coisa, mas uma das maiores cientistas na área mundialmente reconhecida, ela é a GCL, né? Então, acho que em algum momento vai ser muito mais barato para uma empresa comprar a gente, internalizar, do que montar o time próprio, né? Não, eu não digo nem comprar, mas você prestar serviço para essa empresa, ele te contratar para um teste, né, Rafael? Não, isso a gente vai fazer muito. Como eu disse, sendo mais claro agora, a gente vai prestar serviço para N empresas, isso não tem dúvida, mas em algum momento uma dessas gigantes pode sim querer internalizar, né, a GCL, pagando muito dinheiro e ficando com essa exclusividade. Acho que a gente só seria exclusivo de alguém com essa premissa de foi comprado e aí sim a gente é exclusivo. Mas por enquanto a gente não pensa nisso, vamos acompanhando. Nesse momento é como você disse,
distribuir aí o panfleto para todas, né? Fazer reunião com todas, mostrar o serviço para todas e prestar serviço para todos. E aí, com o tempo, avaliar se vão ser internalizados ou não. Mas eu acho Isso, que A Leandra também é bom. eu acho que é mais barato. assim, pensando no que aconteceu na indústria de cosméticos, você tem os big players que ou compraram, né, uma empresa de um pesquisador, internalizaram, ou resolveram também assumir o próprio P&D. Mas você tem aqueles médios e pequenos que não têm Também acho. infraestrutura, não tem know-how técnico. E aí você vai ter sempre esse outro mercado, né? Foi assim que se montou nos cosméticos. Eu acho que para os medicamentos vai ser da mesma maneira. Eu vou dar um exemplo. Por exemplo, a Roche, ela lá na Suíça, lá em Basel, ela já montou um laboratório, um instituto, só para desenvolver novos modelos de tecidos e órgãos para P&D interno dela. Mas é a Roche, entende? Exatamente. Para os Então, médios e pequenos, vale muito mais a pena contratar o serviço. E até assim, eu penso que para nível de governo, ter um ambiente mais neutro, de repente você pode ser contratado até para um voto de Minerva, né? Para um... isso, com certeza. A gente está implementando agora no laboratório as boas práticas de laboratório, Tá. né? E toda a documentação das boas práticas e tal versa sobre isso também, né? De você ter essa imparcialidade na hora de você liberar um laudo. Sim, Você pode sim. até ser contratada como uma perita mesmo, né? Você pode fazer uma perícia Sim. num É. julgamento, alguma coisa assim, Sim, no se tiver essa processo. imparcialidade, sim. Na imparcialidade. É. É bem interessante Esse isso daí. seria um cenário bem interessante, porque a gente, assim, toda empresa, né, ela tem três caminhos, né? Ou a venda, ou ela quebra, ou ela faz a sucessão bem feita, né? Porque isso para qualquer negócio. Acho que a gente tem a gente nem pensa muito em venda agora, porque a gente tem muita lenha para queimar, exatamente isso, prestando serviço para caramba. Em algum momento lá na frente, ser absorvido, eu acho que é uma possibilidade, ser comprado, né? Absorvido, ser comprado mesmo. Mas aí teria que ser com uma grana, né? Um bom M&A aí para a gente, de fato, sossegar. Mas eu acho que vai demorar, acho que é tudo muito novo. Mas esse mercado a gente levantou, não me lembro dos números de cabeça agora, a indústria, por exemplo, de cosmético no Brasil, dessa aqui de médio pequeno, até grande, empresas grandes, precisou muito do nosso serviço, né? Imagina. Então a gente com o pouco que, o laboratório pronto, o pouco que conversou, já divulgou, né? Implementando as boas práticas do laboratório, né? Toda essa parte, correndo tudo ali em paralelo. A gente já está com uma fila aí, né, de demanda para já começar a entregar os resultados. Então, isso vai fazer com que o nosso faturamento, por exemplo, de 2026, a projeção, é de um crescimento assim, exponencial mesmo, porque o nosso faturamento hoje é muito de pesquisa, consultoria, etc. Então, foi assim que a gente foi montando o laboratório. Então, a gente tem uma projeção de faturamento aí que são centenas de por cento a mais, justamente por isso, porque foi dada a largada, né? Agora para começar a fazer teste. E aí que está montado, o laboratório montado, a gente agora, por exemplo, talvez seja uma pergunta ainda do script de vocês, a gente está muito focado, né, na parte comercial. Hoje a Sim. GCL conversa comercial. Equipe comercial, quem vai estar lá, né? Vendedor mesmo, gastando aí sola de sapato e rodando, conversando com os clientes. Toda a parte técnica e estrutural está montada. Entendi. Falar com a Leandra. Leandra, uma empresa vai soltar vai lançar um creme, né, para pele. Então imagina que esse mesmo creme já tem ele em 3, 4 outras empresas. Ela precisa fazer os mesmos testes ou se esse creme está aprovado numa outra empresa, ele já pode ir para o comércio? Tá entendendo, Sidney? Entendi Boa que pergunta, sim, entendo, sim, boa pergunta. Não vou poder te dar uma resposta 100% correta, eu ainda não me informei, tá, sobre isso, mas dando a minha opinião, acredito que você consiga, até certo ponto,
montar o dossiê com o que já existe de dado, né? Porque esses dossiês técnicos, eles normalmente têm essa abertura, né? Quando já existem dados de aceitação, de uso. Aí, mas não vou conseguir te precisar aonde que tem que entrar um novo teste. Porque Isso se ele me já está no foge um mercado, pouco vamos falar uma ainda. coisa boba, vai, uma penicilina, por exemplo. Não precisa mais teste de penicilina, Acho né? que tem que fazer teste de eficácia. Tem que fazer teste para... Então, aí depende. Por Uhum. exemplo, na área de biosimilares, há um tempo atrás o pessoal estava todo correndo porque precisava de um teste, até simples, tá? De células epiteliais. E foi permitido até certo tempo não ter o teste. E de repente houve uma pressão ali por parte da Anvisa, ó, agora precisa do teste. E aí todo mundo, as farmacêuticas todas saíram correndo para poder conseguir fazer o teste. Então isso vai depender muito de caso a caso, sabe? Eu acho que tem que Mas fazer em algum assim. momento você tem que. E aí, por exemplo, na área de biofármacos, eu sei, na área de biofármacos você testa a eficácia de lote para lote. Então você Eu acho que é de precisa rodar lote, esse porque você teste. pega uma farmácia de manipulação, É. Sidney, você compra aquele produto. Não, mas eu acho que precisa, porque, por exemplo, você tem uma empresa que você faz um creme, eu vou fazer idêntico, mas eu estou comprando sal do mesmo fornecedor? Então, mas o que ela Aí falou é do precisa lote, saber. né? Você faz do lote, eu Isso. acho. Sim. Agora, sabe uma coisa legal? Eu vou falar antes que eu esqueça, que acho que tem tudo a ver aqui com vocês, que são veterinários. A GECEL foi uma das apoiadoras do Congresso Mundial de Metodologias Alternativas. Então, esse Congresso Mundial, ele acontece de 2 em 2 anos, ao redor do mundo. E a 13ª edição foi esse ano, no Rio de Janeiro. Então, né, a gente teve o prazer de sediar esse Congresso Mundial. E, e aí a GECEL estava lá com o stand, a gente montou um evento satélite só para falar das novas metodologias alternativas ao uso de animais. Tivemos presença de pesquisador renomado na área, né, um pesquisador da Johns Hopkins, que trabalha nisso há muito tempo. Enfim, e aí a conversa de corredor, né, do congresso, uma das conversas era a indústria pet, de cosméticos, né, que está crescendo. E aí fiquei sabendo de corredor que já tem aí empresas tentando fazer, por exemplo, uma pele artificial canina. Já pensando em não precisar testar em animais também para os pets. Então eu acho que vai vir novidade por aí, né? Mas o mercado é absurdamente crescente, né, Leandra? Então, Sim. vocês que têm um olho lá fora, né, um olho daqui 5 anos, com certeza tem que olhar com carinho, Rafael, porque Não, sem dúvida. esse mercado, a gente aí viu o de- crescimento dos últimos 5 anos, é absurdo, né? A gente estava no nosso dia a dia recebendo demanda, proposta, e teve. Quando surgiu pedindo uma proposta para teste, era um monte de gato, né? Aí eu falei, pô, não é possível, cara. Isso deve ter uns 6 meses assim. E a gente estava, porque o nosso laboratório, estamos em novembro, nosso laboratório foi em fevereiro, março, por isso que esse ano foi um ano de estruturação, né? Foi um ano de pouco faturamento, a gente estabilizou ali o caixa, investiu o que podia investir já para saber que poderia passar o ano tranquilo, para começar a faturar pesado agora, né? No início do ano que vem. E aí quando veio o bicho, eu falei, pô, que beleza. Tem outro, que assim, Brasil, pet, tudo foi, opa, tem mais um mercado. Tem outro mercado também, que é o mercado do agro. Eu ia comentar isso. Num evento, a gente teve num evento agora também, a Leandra foi palestrar no interior de São Paulo, eu tive o prazer de estar lá também, e o Brasil é cosmético e agro, né? Assim, na sua essência, a gente é referência mundial nesses 2 setores, né? Outros também, mas nesse setor. E pro Leandra pode dar tecnicamente o que a gente pode ser útil no agro, mas eles ficaram encantados com a nossa apresentação, já temos gente batendo na porta já para estudos relacionados ao agronegócio. Então, a GECEL tem um potencial enorme. Com certeza. Sim. E no agro especificamente, como vocês entram? Isso foi uma surpresa, na verdade. Eu honestamente não estava atenta a isso.
Mas eu tenho um colega de universidade, um professor que está mais engajado em organismos geneticamente modificados, tá? E, e aí, tudo começa na Europa. A agência alimentar, né? Lá na Europa é separado, né? A médica de alimentos. Então, a de alimentos já está começando a liberar notas técnicas, artigos, sinalizando que é necessário substituir, começar a reduzir o número de animais para testes de alimentos geneticamente modificados. Então, é isso. E aí, aqui no Brasil, o pessoal já está de olho, porque já pensando lá na frente em barreira de exportação, né? E a Europa fez Pra isso, essa barreira de carrapaticida. exportação para cosméticos. Ou até mesmo Acho que tá. para esses produtos carrapaticida, coisa assim. Acho que tem que ver quanto que ele é absorvido, né? Sim. Quanto vai ser absorvido, quanto vai para, por exemplo, Quanto vai para para carne. carne, né? Quanto que ele vai ser tóxico, Isso, por exemplo. aí tecnicamente falando, a preocupação é essa. Aquele gene, ele está sendo absorvido, não está? Exatamente. Sim. E aí você consegue determinar isso muito melhor no modelo in vitro do que no modelo animal. O modelo animal é bem, que eles têm aprovado, é bem custoso. Às vezes você não consegue produzir proteína, a quantidade de proteína suficiente para que aquilo seja inserido na ração do animal, por exemplo, né? Então, outra vantagem também do modelo in vitro, né? Você usa quantidades muito menores das moléculas a serem testadas, né? E você falou que vocês fazem um dossiê, né? Quem faz esse dossiê? Sim. Você tem uma equipe fazendo? É você que faz? Como que você... Porque Sim. não deve ser uma... Por enquanto... Não, pode falar. Sim. Desculpa. Não, por enquanto sou eu mesmo. Uhum. Sabe como é, né? Empresa pequena. É o que eu ia falar, porque eu imagino que ainda não seja uma empresa grande assim, suficiente para ter uma equipe fazendo. É praticamente uma tese que você faz, não é? Sim. Nossa, não sim. deve ser É um fácil. pouco mais simples. Não, é um pouco mais simples, porque senão, né, você está juntando ali dados, você gera alguns dados, é um pouco mais simples que uma tese. Mas em termos de volume, é um volume grande, sim. Hoje a gente tem 4 pessoas no nosso laboratório. Então a gente tem uma pessoa que já tem doutorado, né? Ela é responsável pelo laboratório, responsável técnica. A gente tem uma pessoa com mestrado que está tocando a parte de boas práticas de laboratório, de implementação. A gente tem um estagiário e uma pessoa fazendo doutorado em colaboração com a universidade, numa área estratégica para a gente. Então tem isso, né? A GCL ela é incubada na UFRJ, na incubadora da COP, e a gente tem muita interação, né? Alguns acordos dentro da própria universidade. Eu ia Então, perguntar isso, que a mão de obra é muito específica, né? E você traz da Sim. universidade mesmo, é isso. Sim. Tá. E é uma coisa que eu Professora, né? fico. Conselheiro. Isso. E é uma coisa que eu fico muito feliz, né? De estar contribuindo para a universidade, com certeza. Para a minha universidade, né? Sim. É bem legal. Muito bom. Legal. Me fala o seguinte, o pessoal vai querer procurar vocês, Empresa. A empresa, a hora de vocês falarem página, internet, onde que acha. Legal. Quer falar, Rafael? Não, pode. A gente tem um Instagram que informa muita coisa, que é o @GCL3D. No LinkedIn a gente é muito presente. No LinkedIn a gente aprofunda mais tecnicamente. Vocês podem conectar com o perfil da Leandra Baptista também, que é pessoa que é da área técnica, vai curtir. Quem quer conhecer a GCL também está muito presente no LinkedIn. Saiu ontem um vídeo nosso institucional da FATERJ, a FATERJ foi gravar conosco. Foi um vídeo ali de 5, 6 minutos que a gente vai postar nas redes sociais também, e hoje ainda, né? Que aí é para você entender ali, dar um overview da GCL, mostra o nosso laboratório, nossa equipe. Então, assim, esse vídeo está bem legal. Fora LinkedIn e Instagram, nosso site, né? Que tem lá informações. E vocês, primeiramente, mas quem for da área quiser conhecer lá o nosso laboratório, estão convidados. A gente fica na incubadora da COP, na FRJ. É um laboratório muito, muito bonito.
bem um padrão que eu não perde nada para quem está lá fora. A gente tem muito orgulho do que a gente pôde construir. A gente já viajou muito para conhecer, né, laboratórios similares, né? Nunca é igual. Nosso foco é algo muito específico. Mas a gente tem então, um laboratório de ponta mesmo, que não perde nada e estão todos convidados. Quem é da área e quiser fazer o curso, né, esse ano teve 2 edições, também tem nas páginas lá, nas redes sociais anunciando o curso, pode se inscrever no curso Cultivo Solar 3D também, que para a pessoa, né, obviamente aprende demais, e para a GCL é um chamariz para novos negócios, né? Sim. A indústria manda lá um colaborador dela do curso, ele já entende ali que a GCL tem uma solução e isso tem sido uma estratégia comercial nossa também muito interessante. Eu acho que o ensino, a educação, né, para qualquer negócio, né? Ele nunca vai sair de moda, né? Aprender, Sim. educar, ensinar. Eu acho que uma das melhores formas de você fazer network é atrair bons parceiros e bons clientes, bons colaboradores até, é ensinando. Então, por isso que a gente não tem problema nenhum de falar tudo. Não, e eu entendi também que Até falar. você, como você colocou que você está numa fase bem comercial, né? E com a Leandra dando as palestras também, no sentido de estar divulgando o trabalho, eu acho que a gente tem umas pessoas que assistem o nosso videocast, né? Claro. Com uma grande maioria veterinários, né, Sim. Sidney? E com certeza, vai levantar uma interrogação aí, por que não começar a entrar forte na área veterinária disso daí? Então, acho bacana essa divulgação, porque com certeza pessoas vão se interessar, né, Sidney? Com certeza. E tem mais, você falou... Na verdade, eu entendi o seguinte, vocês estão levantando voo e vocês vão voar alto no ano que vem. Então, já fica combinado de 2027, no começo, vocês estarem aqui no nosso podcast novamente para contar tudo o que aconteceu em 2026. Que vai ter bastante coisa nova, provavelmente, legal. né? Mas essa área veterinária, ela é muito crescente. Sim. Né? E Esqueci. bacana que Não, vocês então, estão abertos. Fazendo um jabá aqui, fazendo um comercial, pessoal aí que da área veterinária, estamos prontos aí para receber os testes, amamos animais. Mas a gente tem alguns parceiros. Não, inclusive, deixa eu falar mais. Gato, ela gosta de gato, eu gosto de cachorro. Não, a gente tem alguns parceiros fortes na área veterinária, laboratórios. Não, né? inclusive para a área veterinária também, e aí o MAPA se posicionou recentemente em relação a isso, para terapia celular, né, na área veterinária. Sim. Então, a GCL está pronta para todos os ensaios de controle de qualidade que tem que ter dessa célula, né, que vai ser injetada, vai ser utilizada, e aí a gente consegue performar todos esses ensaios de controle de qualidade que o MAPA exige. Com Bacana. certeza. Vai ter um espaço Grande, enorme. Legal. Queria agradecer Leandra Batista, Rafael Batista. Queria agradecer muito. Para a gente sempre ganha muito conhecimento aqui, né? E hoje não foi diferente. Então, queria agradecer mais uma vez a presença de vocês. E agradecer. Agradecer também o momento. Hoje, parabéns pelo canal. Como eu disse, eu sou muito fã aí de podcast, videocast, seja online, presencial. Eu sou um grande consumidor disso. Eu tenho um podcast também que a gente estava falando, né, antes de começar a gravação. Qual que é o podcast? É o Papo que Move, @Papo que Move. Inclusive, a gente é um podcast de empreendedorismo, a gente fala de todos os assuntos, né? Inclusive o último episódio foi na área de segurança, a gente pôde contar lá com o Rodrigo Pimentel, que é uma referência na área de segurança. O Rio de Janeiro atravessa um momento delicado, mas tenho certeza que isso já vai ser resolvido. Então a gente fala de empreendedorismo, né? E, querendo ou não, segurança no Brasil como um todo, né? Impacta no empreendedorismo. Mas a gente fala de assuntos diversos. Eu queria parabenizar o canal, entregar conteúdo, né, na área de vocês, ainda mais numa área que não para de crescer e vai crescer cada vez mais. Parabéns pela estrutura, pelas perguntas, foram muito boas. Enfim, só agradeço aí pelo espaço de vocês. A Leandra vai querer falar também. Não, com certeza, agradecer, o papo foi ótimo, né? É sempre bom, assim,
divulgar o que a gente está fazendo, né? Como empresa, como GECEL e também como professora da UFRJ. Acho que a divulgação científica ela é muito importante. A gente está começando, a gente ficou muito tempo ali. Uma das motivações da fundar a GECEL, sempre falei isso para o Rafael, pode parecer meio ingênuo, mas é minha motivação, é sair esse conhecimento de dentro da universidade, né? Sair, romper essa bolha acadêmica. Muito ruim a gente estar ali fechado entre a gente, conversando só entre os nossos pares. Então, participar de palestras, podcasts, ainda mais, né, pensando na divulgação científica, isso para mim é sempre muito gratificante. Bacana. Eu acho que eu posso deixar até uma provocação aqui. A gente Deixa. falou de célula-tronco, impressão de tecido. Isso já, por si só, já é muito disruptivo. Mas um dos maiores desafios que a gente tem, e é um propósito meu e da Leandra, por sermos alunos da FRJ, por termos uma cabeça empreendedora aí, muito implantada pelo nosso pai, que sempre apoiou isso, né? Um dos maiores desafios que a gente tem é unir a universidade, principalmente a pública, com o mercado. Ainda mais no mundo polarizado que está hoje, eu acho que se as pessoas parassem de besteira, de que na universidade pública só tem isso, e a indústria não sei o que, papapá, só quer explorar. Mas nos Estados Unidos isso tem uma boa convergência, né? A gente percebe. Lá funciona muito não é bem assim? isso. A gente tem que fazer funcionar aqui, né? parar de falar que um lado é um candidato, o outro lado é outro. Sim. Parar um pouco E sempre foi assim, né? Isso. Era bom. Seria muito bom, muito bom. Tem razão. Mas a gente Se vê a gente isso em outros. Juntar, a gente tem muito a ganhar. O Brasil, a pesquisa do Brasil na universidade é de ponta. Não perde para fora, não. É só uma questão mesmo de cultura, da gente respeitar os dois lados e trabalhar em conjunto. Verdade. Esse é um dos maiores desafios. Desafios, com certeza. Que é um propósito nosso de fazer isso acontecer. Com certeza. Mais uma vez quero agradecer os dois, né? Leandra e Rafael, o Cláudio Pedro que estava aqui comigo. Eu sou o Sidney Piesco e com isso a gente foi.